Acho que o som está a funcionar, tudo certo, tirando os meus pés não estarem a chegar ao chão, mas de resto tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Criativos a Full Time e vamos soltar esta maravilhosa vinheta. Vem ela! Cá estamos, finalmente. Eu digo finalmente porque para mim este processo demorou muito tempo. Foi aqui muita coisa a acontecer, muitos ajustes para fazer para que este episódio saísse agora da forma que eu pelo menos gostaria de iniciar. Portanto, antes de tudo, deixem-me dar-vos as boas-vindas mais uma vez a este episódio. O Criativos a Full Time é um projeto que eu decidi criar para falar sobre áreas criativas, pessoas que que trabalham em áreas criativas a full time, daí o nome, Criativos a Full Time, até porque eu trabalho numa dessas áreas criativas e então fazia todo o sentido falar sobre isso. O objetivo é trazermos convidados que trabalham em áreas como fotografia, vídeo, música, design e por aí adiante. Vou focar-me um bocadinho mais em fotografia e em vídeo porque são as minhas áreas e porque também conheço muitas pessoas que estão relacionadas com esse meio e para mim faz todo o sentido também partilharmos experiências uns com os outros e convosco. Por isso, se és um criativo, se queres trabalhar numa área criativa e até ainda estás a estudar ou ainda estás a pensar se vale a pena, se gostarias, se realmente é aquilo que queres ou mesmo que até não tenhas... não estejas minimamente interessado em trabalhar nessa área, mas até tenhas alguma curiosidade, convido-te a subscrever aqui o nosso canal, acompanhar-nos em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui no YouTube em baixo, no Instagram e pronto, assim ficas a subscrever e recebes todas as notificações assim que saírem novos episódios, por isso fica por aqui. Hoje sou só eu. E antes de tudo vou apresentar-me, obviamente, apresentando também um bocadinho este projeto. O meu nome é Ana Rita, eu trabalho já há quase 10 anos, eu agora é que estive a fazer as contas, mas sim, acho que mais ou menos 8 anos, na área da fotografia e do vídeo. Trabalho nestas áreas. Na verdade, eu faço um bocadinho mais do que apenas fotografia e vídeo, mas dando assim uma resposta muito mais... simples, digamos, são essas áreas em que trabalho. Já trabalhei como freelancer, neste momento estou a trabalhar numa empresa a full time e por isso também venho falar um bocadinho da minha experiência e como é que eu cheguei até aqui e todos os percalços e todos os desafios e todas as experiências também quero trazer aqui convosco, como é que as coisas acontecem, para também ter um bocadinho... dar-vos um bocadinho esta percepção de como é que é o mercado de trabalho, porque na percepção de muita gente não é uma área fácil, e não é uma área fácil, mas é possível de facto vivermos destas áreas criativas. Partindo primeiro da primeira pergunta, esta frase foi estranha, mas está tudo certo. Sabem que muitas vezes as pessoas não escolhem trabalhar nestas áreas, não pelo menos como plano A, embora eu acho, pode ser uma questão de perspectiva apenas, que isto acontecia mais há uns anos atrás e que hoje em dia as pessoas já dão mais o passo de trabalhar nestas áreas. Por exemplo, eu nunca quis trabalhar na área da fotografia. Porquê? Porque há uns anos atrás, quando eu tinha que escolher a área que eu queria formar-me, eu nunca sequer pensei em fotografia, simplesmente porque na altura ainda se via muito, ou seja, era por volta de ano 2009, 2010, e então fotógrafos ainda eram vistos muito como tens de ter uma loja de fotografia, fazer aquelas fotos de passe, fazer fotos de casamentos e ter aquele quase que protocolo do que é um fotógrafo. Obviamente há sempre nichos e a ideia que eu tinha na altura, e claro, não explorando muito a área, mas é que a maior parte deles faziam as tais fotos de casamento e tinham uma loja de fotografia e um estúdio e etc. E depois havia aqueles que eram mais ligados a, por exemplo, fotografias de produto ou fotografia de moda. Então acho que andava muito aí à volta porque ainda não havia esta coisa das redes sociais. Na altura ainda não havia Instagram, acho eu, pelo menos não estou... Ok, estou a tentar situar-me, não havia Instagram. O Facebook não tenho a certeza, eu não usava. Aliás, nessa altura nem tinha redes sociais, apesar de ter
ter sido como toda a gente nessa altura teve Wi-Fi, mas não era de todo nada virado para marcas. E então eu sabia que não era isso que eu queria ser. Aliás, nunca sequer coloquei a hipótese de querer ser fotógrafa, sabem? E para vocês perceberem, é tão natural pensarmos numa profissão mais... E eu sei que eu não posso dizer que isto é uma coisa super geral, mas uma profissão mais certa, ou se calhar uma profissão que tenha mais saídas e que seja mais... seja quase que uma profissão que as pessoas tenham mais necessidade ou que deem mais prioridade. Seja, pronto, sei lá, um médico, por exemplo, é natural que haja uma prioridade maior. Não estou a falar em relação a valores, estou a falar em relação a ter trabalho, digamos, e porque é saúde e faz todo sentido. Eu cheguei a pensar em ser arquiteta também, mas depois deparei-me com a geometria e pensei, não é isto que eu quero. E na altura eu segui então artes e sabia que queria alguma coisa relacionada com isso, embora, por exemplo, sentia sempre um bocadinho aquela coisa de mas o que é que à volta, mas o que é que ela vai fazer mesmo com isto? Ou seja, já sentia ali aquele burburinho de o que é que a pessoa em artes vai fazer, não é? E lá está, porque a parte do digital ainda não existia com essa força toda como existe hoje em dia, então era mais complicado de perceber que nichos é que eu poderia escolher. A única coisa que eu sabia era que queria uma área criativa e queria que fosse uma área um bocadinho mais direcionada para tecnologia, porque eu gostava muito de computadores, gostava muito de filmar, adorava fazer vídeos, mesmo para apresentar trabalhos, adorava fazer apresentações PowerPoint diferentes, com animação, com música, com sons, adorava tudo o que fosse mais dinâmico e mais interativo. Eu gostava mesmo que fosse uma coisa que, olha, isto é diferente, chamou-me a atenção e eu fiquei ali a olhar, sabem? Ou seja, eu sempre gostei muito de criar um impacto nas pessoas que estivessem a ver ou a ouvir os meus projetos. E eu lembro de fazer isso muito cedo, começar a pegar na câmara analógica do meu pai e de filmar com os meus colegas um trabalho que eu acho que foi para aí no 8º ou 9º ano. Então filmámos cada uma das pessoas a dizer a parte do trabalho que na verdade era muito boring, que acho que é a história, salvo erro. Mas era uma matéria assim muito pouco atraente e eu pensei, não, temos que fazer uma coisa diferente. E do 10º ao 12º ano tive também algumas disciplinas de multimédia e aí percebi que, não, tinha aqui qualquer coisa que de facto me atrai. E por isso eu sempre fui muito mais direcionada para o vídeo do que para a fotografia. Depois disso estive num curso de novas tecnologias da comunicação que abriu imensas portas para o mundo digital e nessa altura também começou aí o boom dos conteúdos digitais e das novas tecnologias, do que é que podíamos ou não fazer, e o facto de eu ter tido acesso a muitas áreas de digital como design gráfico, fotografia, vídeo, web design, animação, programação também tive. O facto de ter acesso a todas essas áreas permitiu-me também perceber aquilo que eu gostava mais e que gostava menos e aquilo que eu era boa ou não era tão boa a fazer. Obviamente que na altura, se vocês me perguntarem, eu acho que não era boa a fazer nada, mas obviamente percebemos o que é que nos faz mover, sabem? E começamos a trabalhar sobre isso, sobre aquelas bases que nós temos, sobre aquilo que nós queremos fazer e pronto, acho que começou muito daí. E o facto de poder experimentar tanta coisa diferente fez com que eu pudesse também perceber aquilo que eu gostava e também perceber as outras áreas, mesmo que eu não trabalhasse, por exemplo, em design gráfico, perceber como é que as pessoas em design gráfico trabalham, acho que é super útil, porque ao longo do todo o mercado de trabalho nós cruzamos-nos com essas pessoas e trabalhamos juntos muitas vezes, então nesse aspecto eu acho que foi super útil ter este curso. E na altura também cheguei a fazer um semestre de Erasmus em audiovisual. E depois também fiz, mais tarde percebi que realmente era a área de vídeo que eu queria seguir e que fazia sentido e que eu queria aprimorar e que queria estudar mais e perceber e ganhar prática e tudo isso. E a seguir acabei por fazer um mestrado em cinema que deu-me também aquele bichinho mesmo de é isto que faz sentido para ti. Eu sempre fui um bocadinho mais direcionada depois para a parte de conteúdo digital, sempre gostei muito, e aí comecei a perceber que havia realmente um nicho de coisas que eu gostava de fazer, de
calma, afinal eu tenho aqui mais espaço do que o offline, digamos. E como é que a fotografia surgiu aí no meio disso tudo, estando eu tão direcionada para o vídeo? Olha, nem eu sei bem explicar. Eu lembro que em 2012 eu criei um blog e já parei com o blog há alguns anos, na verdade, embora goste muito de me relembrar disso. E criei o blog na altura da licenciatura para ir colocando fotos. Comprei na altura uma máquina para fazer um trabalho de vídeo, que foi a minha primeira DSLR, e comecei a publicar fotos. Publicava um post com uma foto, publicava outros posts com outra foto, com animais, com plantas, com pessoas, paisagens. Ia fazendo, e ia melhorando, ia aprimorando, ia perguntando às pessoas: olha, o que é que achas? O que é que é o melhor? Quais são as definições que eu devo mexer? E fui ganhando essa prática, ou seja, digamos, a parte prática da coisa entre a fotografia e o vídeo tem algumas semelhanças, e essa parte esse traquejo que ganhei na máquina acaba por ajudar as duas coisas. E eu sempre gostei muito de direção de fotografia também, e acho que acabei ali por arranjar um mix das duas coisas, e a fotografia foi vindo um bocadinho de arrastos, sabem? Quando vocês até nem vão muito para lá, mas quase que aquilo vem convosco. E foi muito por aí que a fotografia apareceu, até porque, lá está, eu nunca me direcionei muito para a área de casamentos. Já fiz, e hoje em dia é muito raro fazer, mas acho que toda a gente acaba por passar por alguma dessas áreas, nem que seja pela experiência, pela aprendizagem, e para ganharmos mesmo este traquejo, porque eu acho que os casamentos o que nos dão realmente é muita experiência, e eu sinto que aprendi imenso. É muito cansativo, mas também se aprende assim muito, muito mesmo. Entretanto, já passei por muitas experiências profissionais, e também é uma das coisas que eu quero partilhar convosco, e que eu sei que às vezes também há falta de percebermos como é que as coisas funcionam e não funcionam. Então, enfim, se vocês forem ver, eu nunca tive muito bem noção, também sempre tive sorte de sempre fui apoiada pela minha família para seguir a área que eu gostava. Obviamente há sempre aquela coisa de será que sim, será que é fácil, se calhar devias ir para outra área um bocadinho, mas nunca fui forçada a ir para uma coisa que eu não gostasse, e isso permitiu-me, no final de contas, de forma se calhar um bocadinho até ingênua, ir sem pensar muito no futuro, porque eu sou uma pessoa que infelizmente pensou um bocadinho no futuro, e na altura se calhar eu não pensava muito que difícil que vai ser arranjar trabalho, sabem? Sempre fui just go with the flow, sabem? Então pronto, ou seja, nunca foi um plano A super definido, mas também não acho que tenha sido um plano B. Eu sei que isto é uma questão para muita gente, porque acabamos por querer uma coisa mais estável, ou a nossa família tenta dizer-nos: olha, se calhar, não sei, pode não ser muito boa ideia, não gostavas antes de seguir estas áreas, ou até há pessoas que às vezes vão para uma área que gostam muito e que não é uma área criativa, mas que depois o amor e a paixão por música ou por vídeo fala mais alto, e as pessoas até acabam por arriscar. E eu acho muito, muito engraçado também, até porque algumas das pessoas que eu quero trazer passaram por esses processos. Nem toda a gente começou como plano A, e é muito engraçado perceber como é que chegou nas nossas vidas esse bichinho, porque lá está, nós quando temos que fazer escolhas somos muito novos e nem sempre sabemos muito bem o que é que nós gostamos de fazer, e também porque as coisas mudam muito. Ou seja, nestes anos todos eu sinto que o que havia em termos de profissões na altura e o que há agora é completamente diferente. A tecnologia deu assim um boom tão grande, e parece que todos os dias estão a aparecer profissões novas, todos os dias nas profissões os espectros aumentam, e temos um monte de coisas que nós podemos ou não fazer dentro da mesma área, porque lá está, e é como eu vos disse, por exemplo, na fotografia, não quer dizer que uma pessoa trabalhando em fotografia ou em vídeo, não quer dizer necessariamente que essa pessoa faça, por exemplo, casamentos e batizados.
Até porque há muita gente que não faz, não inclui esse tipo de trabalhos porque quer se focar noutro nicho. E eu, desculpem, isto é muita coisa para contar logo no primeiro, não. Ai, meu Deus, estou sem ar. Mas eu até me perdi agora. Então, ou seja, não é suposto ser... ou seja, estão a ver uma linha em que vocês estão a seguir, digamos, um sim e não. É tipo, tens o A, B e C. Se tu fores por A, não quer dizer que só tenhas o A. Ou se for por B, não quer dizer que só tenhas o B. Vocês têm tantas coisas que podem escolher, tantos nichos. Eu acho que nem toda a gente tem noção dos nichos que podem escolher, ou às vezes dos nichos que podem criar dentro das áreas. E também, ao trazer aqui alguns convidados, também vamos falar um pouco sobre isso, sobre como é que eles foram entrando nas áreas, porque às vezes simplesmente foram ajudar uma pessoa amiga, um familiar, e até correu bem, e pensaram, olha, até gostei, até tenho jeito para isto. Ai. Mas enfim, pronto, isto para dizer que não é uma coisa fácil, porque é o nosso futuro, mas não tem que ser uma coisa que nós tenhamos que escolher lá atrás e decidir, pronto, agora é isto que vai ser para a vida toda, mesmo não sendo uma área fácil e mesmo não sendo uma área que seja se calhar super, super estável, mas acho que das coisas mais importantes é quando estamos a trabalhar e fazemos-lo com amor e paixão pela nossa área. Por isso hoje deixo-vos aqui com este primeiro episódio cheio de amor e cheio de paixão por este projeto, pelo vídeo, pela fotografia, mas paixão naquilo que fazemos e amor por aquilo que fazemos, e é das coisas que eu sinto mais orgulho e sinto-me mesmo muito grata por poder fazer, e eu sei que nem toda a gente consegue, mas não é impossível. E por hoje é isso. Eu espero ver-vos nos próximos episódios. Tenho a certeza que vocês vão adorar, porque vou ter aqui tanta gente diferente, tanta gente que tem percursos de vida muito diferentes e que são pessoas todas super inspiradoras, e portanto acho que vale mesmo a pena ficar por aqui para ver e ligarem as notificações, irem seguindo todas as redes sociais. E deixem também aqui os vossos comentários em baixo, digam as vossas opiniões, se vocês seguem uma destas áreas, se gostavam, o que é que vocês acham que é o mercado de trabalho, e contem-me as vossas coisas e partilhem connosco. Bom, e por hoje é isto, e eu quero muito saber a vossa opinião sobre isto, se vocês acham que é uma área difícil, se vocês acham que já foi pior, que já foi melhor, que são áreas que depende se calhar da zona, o que é que vocês acham? E digam-me se vocês têm esta noção de que isto ainda pode não ser o plano A para muita gente, simplesmente pela questão de estabilidade. São questões também de muitas opiniões, e acredito que também dependendo da zona, se calhar do país, haja opiniões diferentes, mas é isso, partilhem connosco, e também pode ser que partilhemos algumas experiências e opiniões com os nossos convidados em relação aos vossos comentários. Muito obrigada por assistirem a este primeiro episódio, mesmo, estou muito grata por isso. E é isso, vemo-nos no próximo episódio. Tchau!